Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me. Olá, minha gente linda, tudo bom com vocês? Dá um oizinho. Olá. Seguinte, mais um casal responde aqui. Eu fiz esse vídeo um pouquinho antes do casamento. Vocês adoraram, a gente respondeu um monte de pergunta. E aí eu falei que ia fazer parte 2. Lua de mel passou, casamento passou, um monte de tempo passou, eu não fiz. Mas agora nós vamos fazer. Vocês vão ver a câmera talvez tremendo um pouquinho nesse momento. Peraí, vamos atravessar. Quando a gente grava esses vídeos no carro, eu sei que fica um pouquinho de barulho da estrada, mas a gente vai tentar falar alto pra vocês conseguirem ouvir bem. E esse acaba sendo um momento melhor pra gente gravar esse tipo de vídeo. Eu gosto de vídeo no carro, então espero que vocês nos escutem. Maria Graziella mandou o seguinte: qual mania do Thiago te irrita mais? E qual a sua que irrita ele? E o que um aprendeu com o outro a gostar de fazer que antes não faziam? Adoro seus vídeos, beijão. Um beijo. Amor, quer que eu comece ou tu começa? Pode começar. Vou ter que parar pra pensar, não pensei na resposta das perguntas. Né? Os palitos? Ah, os palitos me irritam. Os palitos me irritam. Uma das manias do Thiago... Não vai ser o palito. Por quê? Não, porque te irrita, mas não é tanto. É. Hoje tu já tá acostumado. É verdade, eu tô acostumada, mas tem que contar pelo menos. O Thiago tem mania de estar sempre com o palito na boca. Então assim, não é só depois de uma refeição. Geralmente ele pega o palito depois da refeição. Tu pega o palito depois da refeição, mas ele chega a destruir o palito de tanto tempo que ele fica com o palito na boca. E quando ele termina com o palito, ele deixa o palito em qualquer lugar que possa. Então sempre tem um palito no sofá, um palito do lado da cama, um palito na mesinha que tem na varanda, tem um palito sempre, tem sempre um palito espalhado pela casa. E eu tô sempre catando os palitos e botando no lixo. Mas assim, eu já me acostumei, tá? Assim como o Thiago também tem a mania de deixar as roupas pela casa, porque eu acho que isso é de homem. Ontem eu ainda tava falando com uma prima minha, e aí o namorado da minha prima é igualzinho. Eles têm mania de simplesmente deixar as roupas pela casa, né? E a gente tem que estar sempre juntando. Mas assim, é uma bobagem, tá? Não é uma coisa que me irrita horrores, assim. Eu nunca deixo roupa na sala. Tu deixa a roupa na sala? Que roupa eu deixo na sala? Nas cadeiras da Mas mesa. é a cadeira da mesa, a jaqueta eu tiro e penduro ali, mas o frango não, pelo menos tá pendurado. Tá pendurado na casa. Que mania será que tu tem que me irrita? Esse beijo. Tu acha que eu falo demais? Mas não me irrita. Ah, tu não gosta quando eu boto embalagens grandes no lixo? Você não é mania. Eu sei uma mania que tu tem que mais me irrita. Ah, qual? A do poder do convencimento, né? Ah, Que ela sempre tenta convencer que ela tá certa. E aí ela fala, ela dá voltas no estado, no mundo, no país, pra tentar convencer que o discurso dela é o politicamente correto. Isso me irrita profundamente. eu ia dizer isso, mas o que Profundamente. Mas não é que eu tento... É que eu gosto de explanar muito bem a minha opinião, do início ao fim. Mas o teu E explanamento... ele acha que isso é eu tentando O convencer. teu explanamento é pra tentar convencer. Isso é em qualquer bobagem, tá? É até tipo assim, por que eu prefiro que, sei lá, o prato fique aqui e não ali? Aí entra a parte que eu te falo que tu fala demais. Que eu falei no início. Mas isso não me irrita de falar, me irrita só essa tentativa de me persuadir que a tua opinião é que vale, é a correta. Isso me irrita bastante. E o que um aprendeu com o outro a gostar de fazer que antes não faziam? Tu aprendeu a fazer as coisas lá fora que nunca tinha feito na vida. Isso. Eu aprendi a fazer as coisas lá fora. O que tu aprendeu comigo, amor? Várias coisas. Eu aprendi contigo de fazer e eu gosto hoje. Viajar. Tu não tinha costume de viajar. Agora vai dar um alívio no som. Mas eu acho que viajar é uma coisa que tu não tinha o costume de procurar pra viajar. Acho que tu não saía tanto pra comer, né? Pra restaurante. Eu tenho mais essa cultura lá em casa. Segunda pergunta, Angelita Menezes. Amei conhecer Portugal na sua lua de mel. Qual foi seu lugar favorito? Qual foi teu lugar favorito? Meu lugar favorito? Acho que foi a ver, né? Thiago amou a ver. Foi onde a gente mais ficou, né? Onde a gente tem família e tal. Então, enfim, eu também gosto muito de Aveiro, mas assim, eu já conhecia Aveiro. E então, se eu for falar de outro lugar que eu não conhecia, eu preciso falar de Salamanca, né? Porque eu amei
cidade que eu não conhecia. Eu também não conhecia Guimarães, e Guimarães é lindíssima. Só que a nossa experiência em Guimarães, por mais que a gente tenha achado linda, maravilhosa, barará, barará, bem na hora que a gente foi, tava chovendo muito, né? Então, assim, poderia ter sido melhor ainda. Acho que Salamanca e Guimarães. Salamanca na Espanha, Guimarães em Portugal. A Betânia 7467 mandou: como foi pra vocês a sensação de estarem casados? Mudou algo, já que moravam juntos? Acho que mudou, não. Mudou alguma coisa pra ti? Pra mim não mudou. Eu acho que muda sim a sensação de estar casado. Pra quem não sabe, a gente já morava junto e, inclusive, a história de como a gente se conheceu e a história mais do nosso relacionamento já tem em outros 2 vídeos aqui no canal, né? Tem o vídeo de como a gente se conheceu e depois tem o vídeo a gente respondendo perguntas. Quem quiser saber mais, vale olhar esses vídeos, né? Pra gente não repetir algumas coisas aqui. Mas a gente já morava junto, assim. Desde que a gente ficou junto, a gente dormia junto sempre. E depois de, tipo, 1 ano que a gente tava sempre dormindo junto e que ou na casa de um, no apartamento de um ou no apartamento de outro, depois de 1 ano a gente resolveu se mudar pra um apartamento só, né? E depois de quanto tempo a gente casou? Depois de 1 ano a gente casou? Depois de alguns meses a gente casou, né? Eu mudei pra lá, foi... Thiago mudou... Abril, maio. O Thiago... Abril, eu acho que o Thiago... Ou março, o Thiago foi oficialmente morar lá em casa. Depois, junho, o Thiago me pediu em casamento. E depois, no outro março do outro ano, a gente casou. Então, foi mais ou menos isso aí. Agora, o que eu acho? Eu e o Thiago, a gente sempre falou em casamento, né? Desde o início a gente falava sobre isso. E acho que a gente sempre teve essa mentalidade de que fosse um casamento, entende? De não era um namorico, não era um namoro de bobagem. A gente sempre falou sobre coisas sérias. Então a gente sempre teve essa mentalidade de, sei lá, de pra sempre e tudo. Então, quando a gente casou, foi meio que só a confirmação de tudo que a gente já levava dentro do nosso relacionamento. Mas eu acho que o casamento faz um pouco de diferença, mas não é uma chavinha que muda, não é do dia pra noite que muda. Então eu acho que o casamento, todo dia a gente dá um passinho rumo a essa coisa de ter cada vez mais um relacionamento mais consistente, mais sério. E o casamento, digamos que é um passo maior, entende? Então, tipo, não é que mudou uma chave, não mudou da água pro vinho, mas eu acho que deixa tudo que a gente sempre levou a sério, mais sério ainda, né? Digamos assim. Acho que é isso, eu acho que muda um pouco, mas no nosso caso não é nem o fato da gente morar junto, tá? Eu acho que não é o fato da gente morar junto que faz mais diferença pra essa questão do casamento, é o fato de o quão sério ou quais são os parâmetros que tu tem dentro do relacionamento. E como a gente sempre teve essa coisa de falar de filho, de falar em casar, de juntar tudo, juntar de fato mesmo as escovas de dente, não só dormir sobre o mesmo teto. Então por isso que a mudança ela não é tão grande assim, porque ela vai indo gradual, eu acho. É isso aí. Não tem mais nada pra falar. Pra acrescentar. Fernanda mandou: oi, gostaria de saber qual seria o país da próxima viagem. Beijos. Um beijo. País da próxima viagem, amor. Sujei de batom. Ou vai ser aqui no Brasil ou na América Latina, América do Sul. A gente não tá com nada marcado ainda, mas a gente gostaria agora pro meio do ano de fazer uma viagem ainda aqui dentro do Brasil. E aí depois, se a gente for viajar pra fora, acho que a gente vai viajar pra algum dos países aqui da volta, mas não tem nada certo ainda, né? A próxima pergunta é da Beatriz, é uma pergunta grande, amor. Como conciliar o dia a dia, o tempo e o gosto individual? Como lidam com desentendimentos, discussões, ciúmes e etc? Tem algum ponto, característica que vocês não se chegam num acordo? Só perguntas mais provocativas mesmo, não é por mal. Só fico curiosa com questões que geralmente casais não falam. Beijo. Um beijo. Amor, eu peguei essa pergunta porque eu acho importante falar sobre esse tipo de coisa, porque geralmente às vezes os casais na internet só falam sobre a parte boa, sobre coisas legais, e assim, relacionamentos têm problemas. Normal, né? Então vamos para a primeira pergunta: como conciliam o dia a dia, o tempo e o gosto individual? Acho que respeitando o outro, né? Sim. Basicamente é isso. Thiago é direto e reto. Eu não vou tentar te convencer que não é outra coisa. Ai, vai te catar. Eu não entendi direito, mas acho que é isso. Gosto a gente tem muito parecido. A gente tem gostos muito parecidos, a gente respeita um ao outro. E eu acho assim,
a gente não só respeita o espaço um ao outro, então às vezes posso querer fazer coisas, ver minhas amigas, o Thiago também fazer coisas em separado, apesar que a gente nem faz tanta coisa separada assim, hoje em dia. Mas eu também acho que uma coisa que é muito importante é que a gente sempre foi muito parceiro um do outro. Então, que nem, por exemplo, agora a gente tá indo pra fora, lá pro campo. Você sabe que eu me apaixonei por esse mundo e amo estar lá fora também. Mas num primeiro momento eu comecei a ir lá pra fora com o Thiago por ser parceira mesmo. Então, por também querer acompanhar o outro nos gostos do outro, né? Porque eu acho que a parceria é uma coisa muito importante, porque senão às vezes tu pode acabar vivendo vidas muito separadas, entendeu? Hoje, esse final de semana a gente ainda tava vendo um programa da Tata Werneck, do programa do Bial, e a Tata Werneck tava lá, e aí ela falou assim, porque teve uma fase da pandemia que eu e o Rafa, a gente virou, tipo assim, inquilinos na mesma casa, mas a gente, tipo assim, se via, dava oi, bom dia, mas não conversava. Então eu acho que isso é uma coisa importante no dia a dia, porque é muito fácil o dia a dia passar, e aí tu esquecer de dar um beijo, tu esquecer de estar junto, esquecer de conversar, e só, sabe assim, só viver no automático. Então essa coisa da parceria eu acho importante. E também respeitar o outro nas pequenas diferenças, assim, sabe? Porque, eu nem falei, o Thiago tem essa mania, por exemplo, do palito, a mania de deixar a roupa em determinados lugares e não botar dentro do armário, que são coisas que me irritam, mas assim, gente, todo mundo tem manias, entendeu? E a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? A gente não pode deixar a irritação crescer, sabe? Porque geralmente os casais começam a brigar quando tu já tá irritado por 1000 coisas e aí qualquer coisinha é a razão pra, sabe? Então, tentar ir resolvendo os problemas. Ela também pergunta assim, como lidam com desentendimentos, discussões, ciúmes e etc. Como lidam, amor? A resposta pra maioria das pessoas como lidam com os entendimentos é conversando, porque assim, de fato eu acho que conversas são muito importantes, porém o Thiago não é a pessoa do diálogo, né? Eu sou assim, eu não gosto que esse diálogo se estenda muito, só isso. Entendeu? E isso eu acho que é uma questão que o Thiago falou também sobre respeitar o outro. Por mais que, por exemplo, o diálogo seja importante e em vários momentos a gente para e conversa sobre alguma coisa que um fez que o outro não gostou, sobre algum desentendimento que a gente teve, eu também acho que, por mais que seja difícil pra mim, às vezes a gente tem que respeitar. O Thiago não gosta de que eu converse, que eu fale 1000 vezes sobre o assunto. Uma vez tá falado, às vezes eu quero falar mais, explanar mais a minha opinião, e eu tenho que me segurar pra respeitar o jeito dele de não falar tanto. Mas não é pra tanto assim, né, mano? Não é pra tanto, mas é que assim, eu por mim eu posso ficar falando 1 hora sobre o nosso desentendimento. Tu não, tu quer falar 10 minutos e acabou. Falou uma vez e acabou. Isso. Então eu acho que diálogo, mas respeitando o lado do outro também e o momento do outro, porque às vezes o momento de um falar não é o momento de outro falar, e tu conhecer o teu parceiro e entender como ele funciona também é importante. Por exemplo, eu já sei também que o Thiago, às vezes ele também traz as discussões à tona, né, o diálogo à tona, mas geralmente é no tempo dele. Então às vezes alguma coisa aconteceu e eu já quero conversar, eu já quero falar, e às vezes ele não quer falar naquele momento, e eu espero, porque muitas vezes depois de 2, 3 dias ele traz aquilo, e aí a gente conversa, e é melhor conversar dali a 2, 3 dias do que no dia, apesar de que eu fico com vontade de conversar no dia, mas às vezes é melhor esperar. Tem algum ponto característica que vocês não se chegam num acordo? Sim, tem. E geralmente, tipo, se a gente tem algum ponto de discussão que a gente não chega num acordo, às vezes a gente fala, um fala, o outro fala, a gente não chega num acordo e paciência. Porque assim, tem coisas que a gente não vai chegar num acordo. E segundo o Thiago, quando a gente não chega num acordo sobre alguma coisa, a gente não tem que fazer nada, né? Então, e sabe uma coisa que é engraçada? Eu tenho muita mania de querer resolver as coisas. Tipo assim, de querer controlar as coisas. De querer, não, a gente precisa resolver isso, a gente precisa resolver isso. E eu já percebi, com o Thiago eu percebi que às vezes, tudo bem, às vezes a gente não precisa chegar num acordo, porque eventualmente a vida nos dá uma direção a seguir, sabe? Então assim, se a gente tá numa discussão agora sobre, sei lá, eu não ir até a esquina, eu quero ir e o Thiago não quer ir, ou o Thiago quer ir e eu não quero ir, a gente não faz nada, entendeu? E aí geralmente dali a 2, 3 dias o mundo vai dando sinais de a gente vai ou não vai pra esquina. Então eu tento não ser tão controladora, gente, porque isso é uma questão minha. Já que a gente falou sobre casamento há pouco tempo,
A Leila Santos mandou: oi, sua linda, como está sendo sua experiência de casada? Vocês pensam em ter filhos? Você aconselha o casamento nos tempos de hoje? Beijo. A experiência de casada tá sendo muito boa. Nossa vida, graças a Deus, é maravilhosa junto. A gente não tem problema dia a dia. Acho que a gente já falou mais ou menos sobre isso. Vocês pensam em ter filhos? Vocês sabem que sim, né, amor? Sim. Já falamos sobre isso com vocês. Mas eu peguei essa pergunta por: você aconselha o casamento nos tempos de hoje? Que barra. Aconselha, amorzinho? Então, isso vai depender de cada um, né? Mas tu aconselha? Casamento? Sim. Ah, óbvio. Por que não? Muita gente nos olhou e falou que vocês são loucos. Já vão casar? Já não. Já, foi, tem um. Mas o já tanto faz, entendeu? Sim. Algumas pessoas fazem piadinha, né? Tipo assim, vai. Principalmente pro homem, né? Engraçado. Principalmente pra mulher não fazem muita piadinha, não. Mas isso não me afeta em nada. Tem que saber o que quer, entendeu? Tu quer casar, tem que casar, pronto. E eu acho que quando tu encontra uma pessoa que tu ama muito, que dá muito match, pelo menos com a gente foi assim, a vontade de casar, ela vem naturalmente, não é uma coisa forçada, sabe? Então, é óbvio que a gente aconselha casar. Mas tem que ser uma vontade natural, eu acho que não pode ser uma coisa forçada, porque senão não vai dar certo, né? Óbvio que não. Nada forçado dá certo. Nada forçado dá certo. Olha aqui, Camila Antunes perguntou: vocês moram juntos desde quando? E o apartamento que moram é alugado ou de vocês? Beijos, Cacá. A gente já respondeu sobre a gente mora juntos desde quando, então desde março do ano passado. E se o apartamento que mora é alugado é de vocês? Sim, o apartamento é nosso. Na verdade, eu já tinha comentado aqui no canal, né, quando eu me mudei pra lá, que o apartamento é um apartamento que meu avô deixou em herança pra mim. Então é nosso. O negócio do casamento, se dá pra dar uma... Como é que se diz? Conselho? Conselho? Morem junto antes pra depois casar. Tu acha melhor? Óbvio. É a convivência do dia a dia que constrói ou destrói o casal, né? Ponto. É fato. Eu acho. Saber respeitar e aguentar o outro é o primordial pro casamento. É verdade. Tem algumas pessoas... Além do amor, digamos, né? Mas basicamente é a convivência. É o dia a dia. O dia a dia é muito importante. Tem algumas pessoas que são contra o casal morar junto, porque algumas pessoas dizem que se tu morar junto, tu não tem vontade de casar, ou tu perde a força do casamento. E eu acho que cada pessoa tem suas crenças, acredita em uma ou outra coisa, mas eu acho que quando o casal tem vontade de casar desde o início, porque essa vontade natural que eu falei pra vocês, eu acho que o casal não deixa de casar, se tem vontade, pelo fato de morar junto. Então, eu penso isso. E realmente, assim, o morar junto, ele é importante pra tu realmente entender ali o dia a dia da pessoa, como é que a pessoa é, quais são os defeitos maiores da pessoa. Porque quando tu vê a pessoa, sabe, tipo assim, só no final do dia, tu não vê a pessoa na parte, sei lá, da parte estressada do dia, na correria, às vezes tu não vê determinados defeitos que podem ser importantes. Convivência determina tudo. Quem vai lavar a louça, quem vai arrumar a cama, quem vai pagar o supermercado, quem vai não sei o que. Exatamente. Próxima pergunta é de um user aqui que não tem nome. Cacá, fiquei muito ansiosa quando tive vontade de ser mãe, mas tive que aguardar alguns procedimentos. Sei que pretendes tirar o DIU, mas a ansiedade já tá batendo? Sim, tá batendo. Eu falo sobre isso, Eu já tive enjoo, já tive dor de cabeça, já tive todos os enjoos, todos os sintomas, mas assim, eu tô com o DIU ainda, então eu não tô grávida. Eu tô menstruando, normal, enfim. Quando eu conheci o Thiago, e depois de uns meses que eu conheci o Thiago, a gente tava junto, eu ficava muito ansiosa, e eu ficava muito ansiosa, entendeu? Eu decidi que eu queria ter filhos, então eu tava muito ansiosa pra isso. Na verdade, nesse momento eu tô com aquela sensação de ansiedade, mas ao mesmo tempo eu tô com frio na barriga. Porque quando eu decidi que eu queria ter filho, só vi a parte boa. Agora parece que tá vindo na minha cabeça só a parte ruim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa controladora, porque eu sou uma pessoa que antecipa problemas, eu tenho essa questão. Então eu fico assim, e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não sei o que, não sei o que. Então por mais que eu esteja ansiosa, eu tô nessa fase, tipo, pensando nos problemas. Normal. A Lívia Cunha perguntou: qual a maior dificuldade que vocês encontram na vida de casal? A gente já falou alguma coisa sobre isso, mas tem alguma dificuldade maior, assim, amor? Não, dificuldade eu acho que não tem alguma dificuldade. A maior dificuldade, na minha opinião, na nossa vida como casal, é resolver as brigas. Eu acho. É que, assim, a gente tem poucas brigas, mesmo assim, bem poucas. Mas quando a gente tem, não são brigas
assim, é uma dádiva que a gente não tem brigas por problemas pequenos. A gente não é aquele tipo de casal que briga pra ver quem vai pagar alguma coisa. A gente não é o tipo de casal que briga pra ver quem vai lavar uma louça. A gente não briga por coisas pequenas. Quando a gente tem algum tipo de desentendimento, é por uma coisa um pouco maior, né? Não de brigas gigantescas, mas são brigas que podem deixar um ou outro mais chateado. E o Thiago, ele é um pouco mais tranquilo, mas eu sou uma pessoa sentimental. Eu sofro, entendeu? Então, pra mim, a coisa mais difícil é quando a gente briga por alguma coisa e eu fico sofrendo. O Thiago não sofre tanto, eu sofro mais. Sofro. É uma coisa que acontece assim, uma vez a cada 3 meses, talvez. Não sei se é tanto assim, mas tu sofre por qualquer coisa. Eu sofro, entendeu? Aí às vezes passa 2 dias e eu digo, gente, não precisava ter sofrido tanto. Mas eu sou. Pra mim essa é a questão. E assim, na minha vida toda eu sempre fui assim, entendeu? Eu fui uma pessoa que eu sinto as coisas de uma maneira intensa. Essa pergunta aqui é muito bonitinha, da Thaisa Marta. Oi, Cacá, adoro assistir seus vídeos. Como foi a adaptação da Aurora com o Thiago? E se vocês pretendem ter mais algum animalzinho? Um abraço. Beijo. Como foi a adaptação, amor? Uma gorda? É. Normal. Foi bem tranquila. Ela era pra ter sido minha. O Thiago quase comprou a Aurora na época, eu comprei a Aurora lá em 2014. Isso foi uma coincidência muito lindinha, assim. Mas a Aurora, ela não é aquela cachorra super dada, assim. Ela também não é tão difícil, mas ela não é aquela cachorra super dada, assim. No início, o Thiago teve que ir conquistando ela aos poucos, assim. Mas a Aurora também, eu sempre digo que ela é aquela cachorra muito, muito, muito fiel. Então, uma vez que tu conquista a Aurora, tu conquista pra sempre, digamos assim. Então, assim, ela é muito, 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 muito companheira. É bizarro, assim. Só que depois, com o tempo, o Thiago começou a tomar conta da Aurora mais do que eu. Então, é ele que dá comida, é ele que passeia com ela pra fazer xixi e cocô, é ele que compra comida, entendeu? É maravilhoso. Gorda. Se a gente pretende ter outro animal, amor? Não. Não? Por mim, não. É que a gente já tem muitos Só se a bichos gente lá tiver um fora. espaço a mais aqui. Pelotas. É que a gente tem muitos bichos lá fora, então também tem isso. Eu tinha muita vontade, gente, muita vontade de ter um gato. Mas o Thiago não gosta muito de gato. Mas tudo bem, convive bem também, né? Teria, com certeza. A minha cunhada tem gato e ele gosta, ele, né, faz carinho e tudo. Só que a Aurora odeia gatos. Gente, a Aurora já atacou vários gatos quando a gente morava na casa da minha mãe. Então, assim, já machucou vários gatos. Então, assim, eu acho que não tem como eu ter gato. Pelo menos não enquanto eu ainda tenho a Aurora. E, além de tudo, a gente mora em apartamento, né? Até daria pra ter outro cachorro pequeno em apartamento. Agora, com essa função das enchentes, eu fiquei com vontade de adotar. Mas, assim, não é o momento, né? Não. Foi isso, amor, as perguntas. Foram essas as perguntas. Porque tinha muitas perguntas que se repetiam. Eu acho que a gente já falou bastante. Se vocês quiserem também, a gente pode fazer uma parte 2. Comentem muito, deixem muito like se vocês quiserem parte 2. E me sigam lá no Instagram se vocês não me seguem ainda, né?